Boa noite. Boa noite. O TSE treina mesários para agilizar o reconhecimento dos eleitores por biometria. A Câmara acelera a votação de lei que criminaliza a divulgação de pesquisas eleitorais. A Polícia Gaúcha abre investigação de ataques racistas ao cantor Seu Jorge. A Ucrânia afirma que bombardeios russos destruíram 1/3 das estações de energia. Neymar depõe a Justiça da Espanha sobre supostos crimes fiscais. Começa a arrecadação de alimentos para um Natal sem fome. O Jornal Nacional está começando. Mesários estão recebendo treinamento para agilizar o reconhecimento da biometria dos eleitores e reduzir as filas no segundo turno. Nova pesquisa mostra Lula com 53% e Bolsonaro com 47% dos votos válidos. Ministro Luiz Roberto Barroso autoriza prefeituras a oferecer transporte de graça no segundo turno. Ministério da Defesa deve negar que tenha feito auditoria nas urnas eletrônicas no primeiro turno. O presidente do TSE deu 48 horas para a apresentação de documentos. Tribunal Superior Eleitoral manda YouTube parar de pagar canais bolsonaristas e dá prazo para Carlos Bolsonaro se manifestar sobre disseminação de notícias falsas. Notícia, inclusive, em primeira mão, que você viu aqui na apuração do Caio Junqueira. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden promete garantir direito ao aborto se democratas mantiverem o controle do Congresso. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, foi divulgada hoje uma nova pesquisa do IPESP sobre a intenção de voto para a presidência da República. Vamos ver os números da pesquisa considerando os votos válidos. Acompanhe aí na tela comigo. O ex-presidente Lula do PT aparece com 53% e o presidente Jair Bolsonaro do PL tem 47%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 1.100 pessoas entre ontem e hoje. O nível de confiança é de 95,45%. As pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a sua análise do eleitor. Terça-feira, 18 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral dá prazo de 48 horas para o Ministério da Defesa divulgar resultados de auditoria realizada nas urnas eletrônicas no primeiro turno. Denúncias de assédio eleitoral crescem 6 vezes em uma semana e acendem o alerta da Justiça Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho. Após péssima repercussão, o presidente Jair Bolsonaro divulga vídeo de desculpas por vincular meninas venezuelanas à prostituição infantil. YouTube retira do ar vídeo em que as jovens foram mencionadas. No terceiro trimestre, estados contabilizaram perdas de 14 bilhões de reais em arrecadação, com baixa atividade do comércio e desonerações de ICMS, uma dos combustíveis determinadas por Brasília. A história se repete. A Amazônia perde o equivalente ao tamanho do estado do Rio de Janeiro em 9 meses de 2022. É o maior desmate em 15 anos. Olá, boa noite.
O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje na bancada temos o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O IPESP divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto realizada depois do debate de domingo. O cenário é estável em todas as variações afirmam não saber ou não responderam. O levantamento ainda identificou que 46% dos brasileiros assistiram ao debate do último domingo, realizado pelo pool formado por TV Cultura, Bandeirantes, UOL e Folha de São Paulo. O Instituto perguntou a esses telespectadores quem ganhou o confronto e houve um empate técnico. 42% dos brasileiros dizem que Bolsonaro se saiu melhor no debate, um ponto a mais do que Lula. 10% dizem que nenhum dos dois saiu vencedor do encontro e 7% afirmam não saber. Para a pesquisa, o IPESP ouviu 1.100 eleitores por telefone entre ontem e hoje. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Chegamos, hein? Boa noite para você, 6h01 pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, tá no ar o seu All News, edição da noite dessa terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você já sabe que para participar é só marcar a hashtag All News nas redes sociais ou comentar as nossas lives, tá certo? Estou aqui com a live do YouTube aberta, por lá tem enquete, você pode votar. A pergunta é essa, se você acha que as medidas como passe livre, transporte público, né, e gratuito, se elas podem reduzir as abstenções no segundo turno. Também estamos ao vivo na nossa página do UOL, Facebook, TikTok, Twitch, além do YouTube também, onde você sempre pode participar. Eu começo falando sobre a pesquisa IPESP. Saíram os números de mais uma rodada desse levantamento com a disputa à presidência da República. O ex-presidente Lula do PT tem 49% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro tem 43%. 6% dizem que vão votar em branco, nulo e 2% estão indecisos. Se a gente separar só os votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 47%, segundo o IPESP, que ouviu 1.100 pessoas entre os dias 17 e 18 de outubro por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Primeiro assunto para os nossos colunistas, hoje comigo Kennedy Alencar e Carla Araújo. Boa noite aos dois. Imagina, a gasolina já começou a subir e antes do fim das eleições. Imagina depois, Marco Figueiredo, é só no nosso. Põe aí na tela, Claudinho. É um comércio ambulante no próprio veículo. Foi num posto de combustíveis em Embu das Artes, na Grande São Paulo, que conhecemos o seu José. Ele vende brinquedos e acessórios para carros, mas para isso precisa rodar. E o bolso sente. Hoje eu gasto R$ 1.500. Por mês? Por mês. Se eu não colocar gasolina, eu não trabalho, né? Tem que cortar o quê? A mistura, tem que cortar um pouco, entendeu? Muitas contas, geral, nossa, né? Tem que saber dividir para poder pôr gasolina no carro. Como é que o senhor fecha essa conta? Só no nosso, né? Na verdade, né? Datena, o seu José trabalha nesse ramo há 20 anos. Começou a pé, depois conseguiu comprar o carro. E o desafio hoje é justamente conseguir manter o veículo. Perceba, Datena, que são muitas mercadorias. Por causa disso, o carro fica mais pesado. E no final das contas, ele acaba gastando mais com combustível. Em média, seu José roda 80 quilômetros por dia na Grande São Paulo. 1 litro, na verdade, ele faz quantos quilômetros? 6, porque meu carro é um carro pesado, né? 6 km por litro. Para conseguir manter o carro, ele precisa vender diariamente entre R$300 e R$400 de mercadoria. Em um dia como esse, de tempo fechado, as vendas despencam. Hoje eu consegui vender uma bola hoje, aquela bola ali, ó. Tem uma lá, uma bola de R$30 ali, ó. Só isso? Isso. A queda nas vendas vem num momento de uma nova alta no preço dos combustíveis. A pesquisa da Agência Nacional do Petróleo apontou um reajuste de 1,5% na gasolina e de 2% no álcool. Na prática, o litro da gasolina que o seu José tanto depende saltou em média de R$ 4,79 para R$ 4,86. 7 centavos a mais que fazem a diferença no bolso de quem depende do carro para sobreviver. Eu tenho pena do Zé e de milhões de brasileiros,
Porque se antes das eleições está assim, imagina um pacote de maldades que vem aí para depois das eleições. Vem aí o melhor jornal da TV brasileira, o Jornal da Band, com os melhores apresentadores, o Eduardo Oineg, a Landa Canepa, a Joana Trepton e a Paloma Totti. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus, sorte e saúde. Conselho do Fundo de Garantia aprova o uso de créditos futuros do FGTS no financiamento da casa própria. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral cobra do Ministério da Defesa a divulgação dos resultados de auditoria que teria sido feita nas urnas eletrônicas. Depois de André do Rep, a Justiça solta outro chefão do PCC. Explicação dada, reconhecimento fotográfico dele não podia ser a única prova. Drone encontra rombo no gasoduto Rússia-Alemanha, que reforça a tese de sabotagem. Anvisa manda recolher lotes de chocolate por risco de conterem vidro moído. Pouso forçado de balão causa a morte de 2 turistas na Turquia. O sonho da maternidade não tem mais idade. Na reportagem especial, novas regras e técnicas para a fertilização em laboratório. Em depoimento no processo por fraude fiscal na Espanha, Neymar diz que assina tudo o que o pai manda. Exposição mostra relíquias dos 50 anos do GP Brasil de Fórmula 1. Navio misterioso, que seria um submarino nazista, é achado no mar da Argentina. Da ficção para a realidade, empresa lucra com o congelamento de corpos de quem acredita que acordará no futuro. Alpinista escala o topo de uma montanha, mas incomoda o urso que mora lá. O Jornal da Band está no ar. Noite. Depois de André do Rep, a Justiça mandou soltar outro chefão do PCC. E a explicação é essa. Reconhecimento fotográfico dele não podia ser a única prova. Assaltos a bancos e transportadoras de valores. Grandes roubos que bancaram outras atividades do PCC, como o tráfico internacional de drogas. José do Carmo Silvestre, o Pintado, é apontado como um dos financiadores de ataques criminosos da facção. Chegou a figurar na lista dos mais procurados do país. Pintado, que já fugiu de um hospital com a ajuda de comparsas armados, agora voltou para as ruas de uma maneira bem mais simples. Acabou absolvido por decisão de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do habeas corpus pedido pela defesa, o desembargador Olindo Menezes entendeu que só o reconhecimento fotográfico não basta para comprovar que Pintado foi o autor do roubo pelo qual era acusado. Juristas ouvidos por nossa reportagem com a condição de anonimato garantiram que a decisão contraria outras determinações do próprio STJ e que o tema deveria ter sido pautado por uma das turmas do órgão. Outro grande traficante, André Oliveira Macedo, o André do Rep, também foi solto pela Justiça. Ele foi beneficiado pela mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. Horas depois, o STF suspendeu a decisão. Condenado a 15 anos e meio de prisão, André do Rep segue foragido há 2 anos. 2 anos foragido. Saiu pela porta da frente. É uma vergonha isso. E no Rio de Janeiro, a Justiça mandou soltar Celcinho da Vila Vintém, que foi um dos maiores traficantes da cidade nos anos 90. Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém, tem 61 anos e uma longa história no mundo do crime do Rio de Janeiro. É apontado como fundador de uma das maiores facções criminosas do estado, a ADA, Amigos dos Amigos, e nos anos 90, como chefão da venda de drogas na zona oeste da capital fluminense. Foi preso na última vez em 2002 em casa, na Vila Vintém, comunidade onde foi criado e que rendeu o apelido que carrega até hoje. Era, na época, o criminoso mais procurado do Rio. Mas apesar da longa ficha criminal, atualmente, segundo a Justiça, Celcinho da Vila Vintém seguia preso por um único processo, acusado de articular da cadeia a invasão à favela da Rocinha em 2017, provocando uma guerra sangrenta entre facções criminosas que aterrorizou moradores. Só que desta vez, de acordo com o próprio Ministério Público, o traficante foi vítima de uma armação.
O responsável pela falsa acusação seria o delegado Maurício Demétrio. Preso no ano passado, ele é acusado de receber propina do jogo do bicho para agir em favor da contravenção. Segundo a investigação, em troca de dinheiro, o delegado teria conseguido incluir o nome de Celcinho da Vila Vintém no inquérito sobre a invasão da Rocinha, mesmo sem qualquer prova. O objetivo seria que o traficante fosse transferido do complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, para a penitenciária de Catanduvas, no Paraná, e assim saísse do caminho do bicheiro Fernando Inácio, que também atuava na zona oeste do Rio. Segundo a Justiça, depois de 20 anos preso, Celcinho da Vila Vintém já cumpriu as penas pelos crimes anteriores. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. No dia de ontem, ao julgar uma ação de direito de resposta promovida pela aliança liderada pelo PT, o TSE, atendendo a um pedido desse partido, resolveu promover verdadeira censura aos meios de comunicação, impedindo que a Jovem Pan abordasse alguns assuntos, mesmo que de forma crítica ou informativa. Embora não concordemos, cumpriremos a decisão do TSE em respeito ao Estado Democrático de Direito. Esperamos que os valores de liberdade de imprensa e de expressão sejam rapidamente restabelecidos, eis que são próprios e inerentes a todas as democracias. Estarão por aqui hoje José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e completando o time Roberto Mota, hoje aqui com a gente. Vamos aos destaques desta terça. PP e Carlos Jordi pedem cassação de Janones. Michele Bolsonaro acionará a justiça contra a jornalista após ataques à sua filha. E tem os principais pontos da sabatina de Tarcísio de Freitas, a Jovem Pan. Isso e muito mais a partir de agora, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Geração de empregos, uso de câmeras pelos policiais e mudança da sede do governo de São Paulo. Esses foram os principais temas abordados pelo candidato Tarcísio Gomes de Freitas durante a manhã de hoje, em sabatina promovida pela Jovem Pan News. Outro tema citado pelo candidato do Republicanos foi o ato criminoso que aconteceu ontem na favela de Paraisópolis. Junto com o projeto para a mudança da sede do governo de São Paulo, um programa de revitalização do centro da capital paulista. Veja hoje no SBT Brasil. A polícia indicia 4 suspeitos de assassinar ambientalista na represa Billings, em São Paulo. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, dá prazo para o Ministério da Defesa apresentar resultado de auditoria das urnas eletrônicas. Vice-presidente de tecnologia da Caixa deixa o banco após denúncias de assédio. Réu por fraude no contrato com o Barcelona, Neymar diz à Justiça da Espanha que assinou papéis a pedido do pai. É já já. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma agência de viagens é investigada pela Polícia de São Paulo por estelionato. A empresa lesou centenas de clientes e o prejuízo das vítimas pode passar de R$1.300.000. Veja agora outros destaques desta edição. A mulher que atirou no namorado se entrega à polícia. O crime aconteceu em São Paulo. Depois de tiroteio em comunidade onde candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fazia campanha, vamos falar sobre o esquema de segurança durante o período de eleições. O Brasil tem a 4ª menor inflação entre os países do G20, os mais ricos do mundo. Mais de 5.000 cidades da Ucrânia ficam no escuro por causa dos bombardeios russos. 30% das estações de energia foram destruídas. Neymar presta depoimento na Espanha no 2º dia de julgamento sobre a transferência dele para o Barcelona. A polícia procura 2 criminosos que levaram vários produtos de uma perfumaria em Belo Horizonte. O que chamou a atenção, nesse caso, foi a calma da dupla que tranquilizou as vítimas. Os assaltantes entram no momento em que uma cliente é atendida. Um deles chega a dar boa tarde e depois começa o roubo. Lúcia, é um assalto. Coloca pimenta, as duas, mas não vai fazer nada, beleza?
Enquanto um dá cobertura, o outro começa a pegar vários produtos nas prateleiras. Durante a ação, um dos assaltantes reforça que não vai fazer nada com as funcionárias e a cliente, nem roubar nenhum pertence pessoal. Não vou levar nem telefone seu, viu? Depois de encher as duas mochilas, a dupla vai embora. Eles seguem foragidos.